Você já ouviu falar que Lilith foi a primeira esposa de Adão, expulsa do Éden por se recusar a obedecê-lo? Mas será que isso está na Bíblia ou é apenas um mito criado séculos depois? E o que dizer de Isaías 34:14, a única passagem bíblica onde o nome Lilith aparece? Muitas pessoas acreditam que essa figura tem base nas Escrituras, mas será que essa crença resiste a uma análise cuidadosa do texto bíblico e das tradições judaicas? Olá! Meu nome é Andrei, e neste vídeo, vamos desvendar a verdade por trás de Lilith, analisando o que a Bíblia realmente diz, explorando os escritos judaicos e diferenciando o que é fato do que é lenda. Você vai entender por que essa história ganhou tanta popularidade e o que Isaías 34:14 realmente significa no hebraico original. Se você quer esclarecer esse mistério de uma vez por todas e conhecer a verdade por trás desse enigma, assista até o final. Para começar, precisamos entender quem é Lilith. O nome Lilith vem do hebraico LL, que pode ser traduzido como criatura noturna ou coruja. Esse termo aparece apenas uma vez em toda a Bíblia, e isso já nos dá um primeiro indício de que a história que conhecemos hoje sobre Lilith não veio diretamente das Escrituras. Mas então, de onde veio? A figura de Lilith é muito mais antiga do que o judaísmo. Ela aparece em mitos mesopotâmicos, especialmente na Suméria, Babilônia e Assíria. Em textos antigos, Lilith era descrita como um espírito feminino demoníaco associado ao vento e à noite, um ser que atacava mulheres grávidas e crianças pequenas. Essa imagem foi absorvida por diversas culturas ao longo dos séculos, e sua história foi se transformando, até que, muito tempo depois, ela passou a ser relacionada ao relato da criação de Gênesis. Durante a Idade Média, a figura de Lilith começou a aparecer em escritos cristãos, muitas vezes reinterpretada dentro de um contexto moralista. Alguns textos da época ligam Lilith a demônios femininos que seduziam monges e desviavam os homens de seus caminhos espirituais. A crença em demônios noturnos era comum, e Lilith foi gradualmente associada a esses seres malignos. Um dos exemplos mais notáveis dessa influência está em escritos apócrifos e na tradição do Grimório, onde Lilith aparece como um espírito tentador. A ideia de uma mulher rebelde, que se recusa a obedecer, se encaixava na visão teológica da época sobre a submissão feminina e o perigo da luxúria. Essa transformação de Lilith na literatura medieval reforçou sua reputação como uma figura demoníaca, afastando-a ainda mais da Bíblia e aproximando-a de mitos populares da época. Com o passar dos séculos, a imagem de Lilith foi resgatada por diversas correntes esotéricas e ocultistas. Movimentos ligados à cabala mística, como os ensinamentos da Golden Dawn e do ocultismo europeu do século XIX, reinterpretaram Lilith como uma figura poderosa do mundo espiritual. Ela foi associada ao conceito de noiva de Satã e passou a ser vista como um arquétipo feminino de liberdade e força. Escritores ocultistas, como Aleister Crowley, mencionaram Lilith em seus textos, relacionando-a a práticas mágicas e invocações místicas. É importante destacar que essa visão de Lilith é uma construção moderna, muito distante das tradições judaicas e cristãs. O uso da imagem de Lilith no ocultismo reflete uma tendência de ressignificação, onde figuras antigas são adaptadas a novas crenças e ideologias. Isso reforça a necessidade de diferenciar o que é mito, o que é tradição e o que é um acréscimo posterior à narrativa original. No século XX, Lilith foi resgatada como um ícone do feminismo. Alguns grupos a adotaram como símbolo de resistência contra normas patriarcais, interpretando sua recusa em se submeter a Adão como um ato de empoderamento. Essa leitura, no entanto, ignora o contexto original da história, que não está na Bíblia, mas em escritos judaicos tardios. O movimento feminista utilizou Lilith como um arquétipo da mulher independente, livre das imposições masculinas, e essa visão se popularizou em livros, filmes e séries. Apesar de ser uma releitura interessante, ela não tem base histórica ou teológica. A apropriação de Lilith por movimentos modernos mostra como figuras mitológicas podem ser reutilizadas para diferentes propósitos, muitas vezes sem considerar suas origens verdadeiras. Com isso, surge uma nova questão: até que ponto essas interpretações modernas são legítimas ou apenas distorcem os textos antigos? Ao longo da história, muitas figuras e passagens bíblicas foram interpretadas de forma errada ou fora de contexto, e Lilith não é uma exceção. A crença de que Lilith foi a primeira esposa de Adão vem de fontes judaicas tardias e não da Bíblia.
No entanto, muitas pessoas espalham essa história como se fosse uma verdade bíblica. Isso acontece porque, muitas vezes, as pessoas não verificam a origem das informações que consomem. Outro exemplo comum é o uso de Isaías 34:14 para justificar a existência de Lilith como um ser concreto. No entanto, um estudo mais aprofundado do hebraico original mostra que a palavra Lilith nesse contexto não se refere a uma mulher específica, mas a um tipo de criatura noturna, talvez uma coruja ou um espírito selvagem. O problema de interpretar textos antigos sem considerar seu contexto histórico e linguístico é que isso pode levar a conclusões equivocadas e a crenças que não condizem com a realidade bíblica. Depois de analisar todas essas informações, podemos responder à pergunta inicial: Lilith é um mito ou uma realidade bíblica? A resposta é clara. A Bíblia não menciona Lilith como a primeira esposa de Adão. A ideia de Lilith vem de tradições judaicas posteriores, influenciadas por mitos mesopotâmicos e reinterpretadas ao longo dos séculos. O único lugar onde o nome Lilith aparece na Bíblia é Isaías 34:14, e mesmo essa passagem não faz referência a Lilith como uma pessoa, mas como uma criatura noturna, cuja identidade exata é debatida pelos estudiosos. Com isso, podemos concluir que Lilith não é uma figura bíblica, mas sim uma construção mitológica que ganhou novas camadas de significado ao longo do tempo. O mais importante é compreender a diferença entre a revelação bíblica e as tradições humanas, evitando misturar mitos com doutrinas fundamentadas na palavra de Deus. Agora, devemos olhar para o impacto cultural de Lilith. A figura de Lilith, ao longo dos séculos, foi capaz de permear diversas áreas da cultura popular, incluindo filmes, literatura e até mesmo música. Durante o século XX, com o crescente interesse por ocultismo, literatura gótica e simbologia esotérica, a figura de Lilith foi ressignificada e adaptada para essas narrativas, ganhando uma nova vida fora do contexto religioso. A mulher que antes era uma figura demoníaca e sedutora, e que se opunha ao masculino, passou a ser vista como um símbolo de resistência e de empoderamento feminino. Artistas, cineastas e escritores começaram a incorporar Lilith em suas obras, não mais como uma tentadora, mas como um arquétipo de força e liberdade. Essa nova visão foi abraçada por muitos, especialmente em contextos feministas, que viam nela uma representação da mulher que se recusa a ser submissa e luta pela sua independência. Apesar disso, é importante lembrar que essas representações de Lilith não têm base na Bíblia, mas sim em interpretações literárias e culturais posteriores. Outro fator importante a ser considerado é como Lilith é retratada na arte e na literatura ao longo dos séculos. Durante a Idade Média, como já mencionamos, ela foi transformada em um símbolo do pecado e da luxúria, muitas vezes retratada como uma serpente que engana Eva. Mas, no Renascimento, ela passou a ser vista em algumas obras como um ícone de sedução, possuindo uma conexão ambígua com o pecado e a liberdade. Ao longo dos séculos seguintes, especialmente no século XIX, a figura de Lilith foi reinventada por escritores românticos e artistas que a viam como uma figura trágica e poderosa. Com as mudanças nos valores sociais e culturais, Lilith começou a ser associada à ideia de uma mulher que se recusa a submeter-se às convenções tradicionais e se esforça para ser autossuficiente. Esses novos significados, embora interessantes e até mesmo inspiradores para alguns, mais uma vez se distanciaram das raízes históricas e bíblicas da figura de Lilith. A presença de Lilith nas obras modernas continua a ser forte, mas muitas vezes é distorcida para atender a diferentes agendas culturais. Filmes de terror e fantasia frequentemente utilizam Lilith como uma vilã mítica ou uma figura central, alimentando ainda mais a ideia errônea de que ela tem uma origem bíblica ou histórica. A indústria do entretenimento, com sua necessidade de criar personagens intrigantes, pegou a imagem de Lilith e a remodelou para criar histórias cheias de mistério e magia. No entanto, essa imagem de Lilith como uma figura poderosa ou demoníaca está longe de ser uma representação precisa do que o nome e a lenda original de Lilith significam. Ela foi moldada ao longo do tempo para se adequar aos contos populares e à busca pela exploração de temas como o pecado, o desejo e a independência. Por fim, podemos concluir que a figura de Lilith, como a conhecemos hoje, foi construída ao longo de séculos, misturando mitos, tradições judaicas tardias e interpretações culturais modernas. Sua origem está na literatura medieval e nos textos judaicos místicos, mas nunca foi uma figura central na Bíblia.
A distorção de seu significado original e sua ressignificação ao longo do tempo mostram como uma personagem pode ser reinventada para atender aos desejos culturais e ideológicos das épocas. Embora Lilith continue a fascinar muitas pessoas, especialmente nas culturas modernas, é fundamental compreender que sua origem é muito mais complexa do que as versões populares fazem parecer. A Bíblia não nos apresenta Lilith como a primeira esposa de Adão, mas sim como uma figura mítica que foi adaptada ao longo do tempo. Assim, ao explorarmos essas camadas de significado e entendimento, devemos ser cautelosos ao interpretar figuras e histórias antigas, sempre buscando uma compreensão mais profunda e verdadeira das origens dessas narrativas. Agora que você conhece a verdade, o que você acha dessa história? Você já tinha ouvido falar dessa versão? Comente aqui embaixo sua opinião e compartilhe este vídeo. E claro, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos esclarecedores como este, porque muitas revelações estão chegando.